Olá, meu irmão, minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia desse 27º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós uma liturgia que fala sobre o projeto original de Deus para o homem, para a mulher. O projeto original é viver este amor divino, esse amor que vem de Deus. O amor que existe na Santíssima Trindade é um amor estável, um amor indissolúvel, um amor que gera comunhão e fecundidade. Esse amor precisa ser vivenciado, claro, dentro dos limites próprios do ser humano, por todo casal. Essa é uma realidade própria do projeto original de Deus. E para isso, na segunda leitura, nós temos o modelo, o exemplo, que é o próprio Cristo. Cristo, ele se fez homem, obedeceu ao Pai, amando até o fim, ensinando o caminho do amor, até a morte de cruz. Então, Jesus veio para dar o seu melhor. Amou até o fim. Esse é o modelo de toda a vocação. E hoje, de uma maneira especial, esse é o modelo do matrimônio, da vocação ao matrimônio. Se talvez o casal não esteja vivendo bem, esteja com algumas dificuldades, quem sabe esse casal não olhou ou não está olhando para Jesus crucificado. Ele nos mostra o segredo. É preciso que os dois olhem para Jesus, entendam que o amor exige renúncia, exige também sacrifício, exige não querer do outro, mas também dar de si. Portanto, exige do esforço próprio de cada um para que a coisa aconteça. Esse é o caminho, esse é o modelo. A primeira leitura nos traz, então, por meio de um rico simbolismo, algumas realidades próprias, deste amor que precisa ser vivenciado pelo homem e pela mulher. Deus, então, coloca o homem no Jardim do Éden. A descrição do Jardim do Éden é uma descrição que fala da abundância, de tudo aquilo que o ser humano necessita para sobreviver. A água, o alimento, companhias e essa coisa toda, mas, é claro, os animais. Companhia animal. E mostra essa tarefa primordial do ser humano de cuidar da criação. Por isso que Deus mesmo vai dar a oportunidade para que o homem nomeie todos os animais. Isso mostra o poder que Deus deu ao homem para cuidar da criação, para representar a Deus no cuidado da criação. Aqui já está uma grande falha nossa, estamos destruindo tudo.
Estamos querendo dominar tudo, acabar com tudo aquilo que é a criação de Deus, né? Por aqui nós já começamos o nosso erro. Mas o ponto principal não é este. O homem tinha tudo isso diante de si, mas ainda assim sentia um vazio em seu interior. Por quê? Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele é criado com o potencial para amar, para viver comunhão como o próprio Deus vive comunhão. Por isso ele sente falta de alguém. E Deus lhe dá uma companhia que é a mulher. É interessante notar que o homem dorme, tem um sono profundo. Por quê? Porque o homem não participa da criação da mulher, é obra de Deus. A mulher é obra de Deus. O homem os dois são obras de Deus. Além disso, a criação é algo misterioso, próprio de Deus. O homem não vê nada. Além disso, a mulher é tirada do lado do homem. Isso é muito interessante, porque mostra que ela tem a mesma dignidade do homem. Um não é melhor do que o outro, em nada. Todos têm a mesma dignidade, diferentes em suas características. Isso é importantíssimo, porque essas características são riquezas dadas por Deus, mas iguais em dignidade, iguais. Então, nenhum dos dois podem ter privilégios por se acharem melhor um do que o outro. Isso jamais. Isso é um erro muito grande. Deus conduz a mulher até o homem. Isso nos recorda muito bem a cena de um matrimônio, onde o pai conduz a sua filha até o noivo. O pai, criador, conduz a sua filha, sua criação, até o noivo, até o homem. Então, a beleza desse processo em que Deus vai conduzindo o casal, não somente para o matrimônio, mas por toda a vida. Depois, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso mostra a realidade, que força é capaz de tirar o homem ou a mulher do seio familiar, daqueles que tanto ama, para construir uma nova família, para se unir a outra pessoa. O amor, esse amor que vem de Deus, e a força da graça de Deus. Então, o amor e a graça de Deus precisam acompanhar o casal não somente no momento do matrimônio, na constituição daquela família, mas por toda a vida. E sereis uma só carne. O vínculo criado por este amor e pela graça de Deus se torna um vínculo que vai uni-los. E aí a necessidade de viver comunhão. Um vínculo inquebrável. Por isso mesmo Jesus vai dizer no Evangelho que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Porque o homem não tem o poder de ir lá na alma desse casal que está unido e modificar aquilo que Deus fez. Não tem poder para isso. Está marcado na alma deles. Essa realidade do vínculo matrimonial. Então, sereis uma só carne. Estarão juntos, unidos por toda a vida e precisam viver comunhão. Precisam expressar essa realidade da alma na vida deles. E aí, a necessidade de viver comunhão. Como se vive comunhão? Em síntese, olhando para a cruz e vendo Jesus dando o melhor de si por nós, amando até o fim, esse é o caminho. Todos os dias o esposo e a esposa precisam acordar, olhar um para o outro e dizer: hoje eu vou te dar o meu melhor. Eu vou te amar até o fim. Dar a minha vida, se for preciso, por amor a você. Mas não só falar, agir. Isso precisa se tornar concretude. Palavras e atos no dia a dia. Essa que é a grande realidade. E aí no Evangelho nós temos uma discussão a respeito do divórcio. Existem alguns grupos que pensam diferentes, interpretando a lei de Moisés,
sobre quando se pode dar o divórcio, alguns mais relaxados, outros um pouco mais rigoristas, mas todos aceitando, acolhendo a realidade do divórcio. Então eles se aproximam de Jesus para ver com qual grupo Jesus está. E Jesus, com a sabedoria divina, ele mostra que não está com grupo nenhum, está com Deus, com o projeto original de Deus. No início não foi assim. O projeto original de Deus não existe, no projeto original de Deus não existe a palavra divórcio. No projeto original de Deus existe um amor que é estável, que é indissolúvel, que gera comunhão e que gera, portanto, e tem fecundidade. Tem fecundidade. Esse é o projeto original de Deus. Felizmente, o mundo de hoje quer mostrar, com as suas ideologias, que isso não tem sentido. O Papa Francisco fala da cultura do descartável. Então, a gente tenta. Se não der certo, a gente desiste. Está dando trabalho? Larga ele e vai arrumar outro. São coisas assim que vão fazendo com que as pessoas simplesmente ignorem a necessidade de viver esta realidade do amor divino na nossa vida. Muitos ainda casam por impulsividade. Ah, está se dando bem? Ah, chique. É isso mesmo, é você que eu quero para minha vida. 3 meses de namoro, né? Paixão, aquela paixão danada. Então vamos casar, vamos! E aí, diante das situações que vão aparecendo, não é suficiente a impulsividade. Mesmo porque a paixão ela vai diminuindo para dar lugar a algo mais estável que é o amor. Algo que é uma decisão, algo que exige um amadurecimento. Mas o casalzinho que foi por impulso nem viu isso. Então, hoje as pessoas querem facilidades. Fazem as coisas por impulso, na emoção, sem pensar no amanhã. E por isso tem dificuldade de tomar decisões para a vida toda. Assumir compromisso para a vida toda. É preciso ter maturidade. Ah, nós vamos casar, mas não quero viver a santidade, então nós vamos casar logo. Porque aí a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas não tem maturidade para poder dizer o sim. Não é esse o caminho. É necessário ter maturidade para poder assumir uma decisão para a vida toda. Acolher um ao outro para a vida toda. É para a vida toda que o fazem? Essa é uma das perguntas que se faz no momento do matrimônio. Então, precisamos ter essa consciência. Então, é importante perceber. Este é o projeto original de Deus. Esta é a verdade de Deus para a vida de um casal. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Nem todos conseguem viver o projeto original. Não importa para nós o porquê que não conseguem. Não conseguem. Algumas situações vão acontecer, vivem dramas tristes, terríveis. Às vezes um desistiu no meio do caminho, a outra se torna vítima disso e fica marcada. Essas pessoas são pessoas machucadas, porque elas tinham um sonho. Elas queriam viver aquilo por toda a vida, mas por algum motivo não conseguiram. Isso é elas com Deus. Agora, o que nós não podemos fazer como cristãos, e é uma vergonha quando isso acontece, e acontece muito, é rejeitar estas pessoas. Essas pessoas às vezes vão para a igreja para pedir a ajuda de Deus, estão com o coração machucado. E aí, alguns que se dizem cristãos, inclusive padres, diáconos, leigos e leigas, religiosos e religiosas, olham torto para eles, falam deles, fazem questão de mostrar que estão incomodados com a presença deles, como se nós fôssemos melhor do que eles, porque de alguma forma, talvez, conseguimos viver o projeto. Um casal se sente melhor do que o outro porque está conseguindo viver o projeto original de Deus. Isso não existe. Isso não existe. E é uma vergonha para todo cristão. A nossa missão é ser como o bom samaritano, que cuida daqueles que estão machucados, que estão feridos. A nossa missão diante de uma situação dessa é acolher, cuidar, curar, amar, levar para Cristo e levar Cristo até eles. Estamos começando o mês das missões. Essa também é nossa missão. Então, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, tanto no projeto original dele para cada um de nós,
como também na acolhida dos nossos irmãos e irmãs machucados por tantas situações da vida. Que desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.